Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor hoje vai falar sobre saúde da mulher. Quem tira as nossas dúvidas é a médica, ginecologista e mastologista, doutora Eliégina Palmieres. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre saúde da mulher. Já anunciei o tema do programa, então participe pelas nossas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor ou então facebook.com/Denise Luque, através dessa rede social que a gente consegue conversar depois de cada programa. Você sugere os temas, eu te respondo na medida do possível, conta um pouquinho da sua história, por que você quer saber sobre determinado assunto, eu guardo todas essas histórias, eu deixo tudo isso guardadinho para na ocasião de ter o especialista que eu trago para que a informação seja dada. Lembrando que a sua pergunta é a pergunta de outras pessoas, então você acaba ajudando aí, tanto para o andamento do programa, quanto para poder esclarecer. De repente você está vivendo um momento aí que você precisa saber sobre determinado assunto, pergunte, participe também pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, e nas outras redes sociais você sempre me encontra pelo meu nome, Denise Luque, no Instagram, @Denise Luque, e no Snapchat, Denise Luque, tudo minúsculo, sem espaço, adiciona lá. Dá para você mandar sempre as mensagens através de texto que eu leio aqui durante o programa. Hoje esse assunto é maravilhoso, porque as dúvidas vão se renovando, né? Saúde da mulher, eu tenho o prazer de receber a doutora Eliégina Palmieres. Doutora, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber. Igualmente. Vamos lá então, doutora. A gente sabe que a mulher tem um papel na família muito importante, porque é a mulher que não pode faltar, né? Então a casa sente a falta da mulher. Se ela está adoentada, então mesmo uma gripe, um resfriado, coisas muito simples, a mulher sempre parece que tem que dar a volta por cima muito mais rápido, porque senão a casa não funciona muito bem, né? Precisa ali de todo o suporte que a mulher dá. A mulher também é quem incentiva e muitas vezes leva o marido para o médico, né? Então, e assim também acontece com os filhos, quando eles estão inseridos nesse ambiente familiar, né? A saúde da mulher é muito importante, porque a gente está falando então da saúde da família, né? O que a mulher deveria saber então dessa parte ginecológica que não pode faltar? Porque a gente consegue, fazendo os exames preventivamente, você não consegue prevenir as doenças, mas você consegue detectar, diagnosticar muito antes. E as chances de cura para qualquer doença, sempre no início, são muito altas. Com certeza. O que toda mulher devia saber, então, sobre a saúde da mulher, especialmente na área ginecológica? Primeiro você levantou um aspecto que é muito importante, que hoje a mulher de hoje em dia, ela tem a jornada tripla, às vezes quádrupla, ou seja, ela é dona de casa, ela trabalha, ela também é mulher, né? Porque a gente não pode esquecer esse papel feminino da paciente. Então, o mais importante é a paciente se cuidar. E se cuidar, nada melhor do que ir preventivamente ao médico. O médico a gente pode colocar como ginecologista, no qual a paciente ela vai ter uma consulta generalizada com seu ginecologista, avaliar a pressão, avaliar os exames de sangue, se tem um colesterol alto, se tem uma diabetes alterada, se está acima do peso, que hoje em dia, infelizmente, o estresse promove um aumento de peso na grande maioria dessas pacientes, e esse aumento de peso acarreta em várias outras doenças. Fazer, dependendo da idade, por exemplo, se essa paciente é acima de 40 anos, é obrigatório fazer a mamografia a fim de prevenir o câncer de mama, um Papa Nicolau a fim de prevenir o câncer do colo do útero, e o mais importante hoje em dia, a questão da tireoide. Então, fazer um ultrassom da tireoide a fim também de conseguir diagnosticar precocemente um nódulo na tireoide e que, porventura, esse nódulo venha a ser um câncer de tireoide. Então, essa paciente inserida neste contexto do dia a dia, se ela tirar um tempinho, pelo menos uma vez por ano, e se dedicar a ela, com certeza ela vai ter uma saúde muito melhor.
Perfeito. Pelo menos uma vez ao ano, então, fazer os seus exames. Os exames periódicos, né? Pelo menos uma vez por ano. É um dia só, né? É um dia que eu falo assim, mas é um dia que eu vou ter que sair de casa, é um dia que eu vou ter que me programar. Às vezes o médico, infelizmente, às vezes você marca um horário, o médico não consegue te atender naquele horário, em virtude de outros problemas, de outras pacientes também, que às vezes demoram um pouco mais. Mas se ela se dedicar, falar assim, olha, hoje vai ser o dia, e fazer pelo menos um check-up, uns exames periódicos, com certeza vai minimizar esse problema da saúde dessa paciente, que vai conseguir diagnosticar uma lesão ou um tumor muito mais precocemente. Perfeito. A gente sabe que, eu não sei se a partir dos 40 ou 45 anos sempre é pedida a mamografia, ou se o médico faz o exame clínico, então, e se ele achar por bem pedir, tudo bem. Ou se tem mulheres que podem ficar períodos maiores, então se passar mais do que um ano, a mulher vai ao ginecologista, muitas vezes já é um especialista mastologista como você, né, dependendo do histórico familiar ou de medo, de repente, da doença, se pode espaçar um pouquinho mais, porque eu já ouvi relatos de mulheres que falaram, mas Denise, eu fui ao médico, eu vou todo ano, mas não é todo ano que eles me pedem todos os exames. Queria entender isso. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia é preconizada a mamografia anual acima dos 40 anos. O problema é que existe um problema de saúde pública, então aí gera alguns conflitos de interesse que aí colocam que poderia ser feita a cada 2 anos a partir dos 40 anos. Mas a própria sociedade coloca que o único método de detecção para evitar um câncer de mama e esse câncer vir a levar um óbito dessa paciente seria a mamografia anual após os 40 anos. Porém, quando a paciente tem uma história familiar, e essa história familiar é uma história familiar muito positiva, ou seja, a avó teve câncer, a mãe teve câncer, nesses casos a gente recomenda fazer mamografia até mais precoce e utilizarmos de outros métodos, como a ressonância nuclear magnética, que aí conseguimos avaliar melhor essa mama, que é uma mama muito densa, que é uma mama que tem muitas glândulas e que às vezes a mamografia para essa paciente um pouco mais jovem não vai ser tão fácil de identificar alguma lesão. Mas aí utilizar a mamografia, o ultrassom da mama e, nesses casos com a história familiar positiva, a ressonância nuclear magnética. Sempre que vem um especialista, a gente fala de mamografia, sempre surge esse termo, mama densa. Quanto mais jovem a mama, mais densa ela é, essa é a lógica. Normalmente, sim. Você pode ter casos de mulheres um pouquinho mais velhas que continuam com mamas densas. Isso significa o quê? A parte da densidade da mama quer dizer a parte glandular da mama. A mama ela é constituída por glândulas e por tecido gorduroso. Então, por isso, quando a paciente ela engorda, a mama também ela aumenta, e quando ela emagrece, a mama também diminui, porque ela tem uma parte gordurosa. Só que normalmente as pessoas mais jovens, ela tem mais um tecido glandular do que a gordura. Ao inverso também acontece, quando à medida que a paciente envelhece, essa glândula vai sendo lipossubstituída, ou seja, a parte glandular vai sendo substituída pela parte gordurosa. E só que nessas pacientes, por exemplo, que são mais idosas, que às vezes fazem uma reposição hormonal, que tem um estímulo de estrogênio muito forte na corrente sanguínea, às vezes a mama ela continua muito densa. Ou seja, uma paciente às vezes de 50, 60 anos, que teoricamente poderia ter uma mama mais glandular, na mamografia essa mama ela está muito glandular, melhor, uma mama mais lipossubstituída, ela está mais glandular devido a essa reposição hormonal. Perfeito, sem problema quanto a isso. A reposição hormonal? Isso. Depende. A reposição hormonal, ela tem que ser individualizada. Nem todas as pacientes são indicadas a reposição hormonal. É um remédio. Então, ou seja, não pode utilizar porque a vizinha está utilizando e a pele está boa, ou porque a amiga está utilizando e porque conseguiu emagrecer, o cabelo está super sedoso. Infelizmente, é um remédio, tem que ser individualizado.
porque existem efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais é, por exemplo, se aquela paciente tem uma história muito familiar positiva para câncer de mama, ou se essa paciente tem uma mama muito densa, com vários nódulos, com vários cistos, que são bolinhas de água na mama, a reposição hormonal ficará mais difícil da gente conseguir identificar uma lesão mais precoce. Mas tudo tem que ser individualizado, cada caso. Perfeito. A gente vai chegar mais pra frente para falar da reposição hormonal, porque quando a gente fala de saúde da mulher, sempre acontece, as perguntas vêm sobre reposição hormonal. Enfim, prós e contras, quem pode, quem não pode, a gente vai falar já. Agora, para fazer então o rastreio e detectar uma doença nas mamas, se é uma mama jovem, faz ultrassom ou então faz a ressonância magnética? Em alguns casos, sim, ressonância magnética. Mas mama jovem é igual ultrassom. Tá. Mama mais velha, vamos colocar assim, mamografia e ultrassom. Perfeito. Em algumas situações, se essa mulher fica mais tempo sem fazer, provavelmente é porque o histórico dela na família não tem sobre o câncer. Você falou que muitas vezes até o rastreio começa mais cedo, dependendo do histórico. O que te indica, o que é para você um histórico que te inspira mais cuidado? É um câncer de mama em uma mulher mais jovem nessa família? Isso influencia também? Influencia. São alguns fatores, né? O principal realmente é, como eu disse anteriormente, a história familiar. Então, se essa paciente tem a avó, a mãe com história familiar positiva, isso é um fator. O outro fator é quando tem câncer em homem na família. Então, homem também tem câncer de mama. Então, a paciente fala, olha, tem algum histórico? Tem. Meu tio teve câncer de mama. Então, isso é uma coisa que chama a atenção do mastologista. E a outra coisa também é quando essa paciente, ela tem algum problema maior, como, por exemplo, tem algum nódulo, tem algum cisto mamário, então tem alguma lesão já mamária que merece um cuidado mais especial. Às vezes só está acompanhando. Mas mantém acompanhando de perto. Mantém de perto. De preferência, o controle semestral, dependendo do caso, mas anual, isso com certeza. Não pode ser de 2 em 2 anos, não. Perfeito. Hoje, as mulheres deixam para engravidar mais tarde. E aí também não pode, mesmo não sendo casadas, muitas vezes não tendo iniciado a vida sexual, não pode deixar de cuidar dessa saúde, né? Porque uma hora o sonho, a mulher tem esse sonho, ela vai querer realizar isso. Isso depende, então, dá para fazer hoje, falando de saúde da mulher mais jovem, que às vezes para esta área, né? Então, para realizar o sonho de ser mãe, é meio uma corrida contra o tempo, mas continua sendo uma mulher muito jovem, de seus 30, 35, 40 anos, às vezes. Dá para manter, dá para saber a quantas andam a fertilidade dessa mulher, ou mesmo desse casal, que às vezes já é um casal estabelecido, casado, mas ainda não está na hora desse casal ter filhos. Dá para manter isso? Dá sim. Essa paciente, se ela procurar um ginecologista, através de um simples exame de sangue, a gente consegue detectar uma reserva ovariana. O que é essa reserva ovariana? O quanto de óvulos ainda essa paciente tem no seu ovário que poderá ovular e se tornar fértil. Então, isso é uma coisa positiva, que é um simples exame de sangue. Uma outra coisa que tem que ser levada em conta é que, com o dia a dia, com a modernidade, às vezes a paciente, infelizmente, deixa um pouquinho essa fase de maternidade de lado. E para aquelas pacientes, para não se tornarem escravas de uma pressão, que é uma pressão realmente da sociedade, né? Que tem a família, tem os amigos, quando você vai engravidar, e às vezes ela está no auge da carreira, ela não quer parar a vida dela ali, ela realmente não quer. Então hoje existe a faixa de congelação dos óvulos. Então essa paciente, vamos supor, com 37, que ainda não está preparada psicologicamente ou socialmente para engravidar, ela pode procurar uma clínica de fertilidade, congelar esses óvulos, que são óvulos viáveis, e mais para frente, com seus 40, 41 anos, quando ela optar em ser mãe ou quando ela achar que está preparada, ela tem um óvulo de 36 e 37 anos, né? Então é muito melhor.
Perfeito. Acho legal a gente falar dessa possibilidade, né? E eu sempre acho, como o tempo passa muito rápido, existe o sonho, mas às vezes a gente não se dá conta de que o tempo realmente está passando, né? É legal que o especialista dá esse toque, né? Então, tá com 30, 33, 35, e aí, né? Quando é que, sem pressão, porque o médico não tá ali, não tá fazendo essa pressão, ele tá cuidando da saúde, né? E é legal dar então, avisar, né? Olha, tem essa possibilidade, pense sobre isso, quanto antes fizer congelar esse material, melhor, muito né? melhor. E uma coisa que você levantou aqui é verdade, que às vezes no consultório, às vezes a paciente com seus 33 anos, e fica assim, doutora, eu tô ótima, eu falo, aí eu brinco, não, tá ótimo para engravidar, vamos engravidar? Ela tá, doutora, mas como engravidar? Não é agora. Então eu falo, não é agora, mas é uma hora de você parar e conversar com seu esposo. Porque você está com 33 anos, a gravidez não é na hora que a gente quer, né? Porque às vezes a pessoa tem a falsa realidade de que, mês que vem eu vou parar a pílula de anticoncepcional, no mês seguinte eu já vou estar grávida. E às vezes não consegue. Além disso, hoje a gente vive um problema de saúde que é o Zika vírus, né? No ano passado, nós ginecologistas fomos orientados a tentar evitar que as nossas pacientes engravidassem no período de infestação do vírus da dengue. Então a gente tem que considerar que no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, poderá ter uma epidemia e aí essa paciente vai tentar engravidar. Então nós na área da área da saúde, nós temos que pelo menos tentar dar informação para essa paciente, para que ela possa em casa conversar com o seu marido se é a hora propícia para engravidar ou não. Vamos esperar mais um tempo, mas ou seja, não deixar esse assunto bem esquecidinho na gaveta, deixar ele aflorar na vida do casal. Perfeito. E aí, com essa tecnologia, sem pressa, né? Se congelou. Congelou é mais fácil. A gente sempre se pergunta sobre como é, então, essa gestação no corpo da mulher mais velha. Então, os óvulos estão jovens, isso. Mas o corpo... Não. Mas o risco é muito maior quando os óvulos são mais velhos. Aí nós temos que falar em dois tipos de risco, né? O risco fetal e o risco materno. O risco fetal é a questão do risco de ter alguma doença, alguma alteração cromossômica no bebê. Já o risco materno, aí a gente está falando em outro tipo, que aí poderá estar associado a pressão alta, que é a pré-eclâmpsia, a uma diabetes gestacional. Então, ou seja, são alguns riscos inerentes realmente daquela paciente que optou por ter uma gestação mais tardia. O problema é que nada impeça que uma paciente jovem de 20, 25 anos tenha também essas patologias, como a pré-eclâmpsia, a diabetes gestacional. Perfeito, perfeito. Vamos dar um panorama, então, aqui da saúde, então, da mulher mais jovem. Tá. Que faz uso de anticoncepcional, por exemplo. Cuidados que essa mulher deveria ter, o que deveria saber. Vira e mexe, sai na imprensa, e aí a internet também absorve isso muito rápido e está em todas as redes sociais, né? Pessoas que tiveram problemas, embolia pulmonar, até, enfim, trombose, coisas muito graves, né? Mulheres que dizem, olha, quase morri, né? E aí eu entendo que é um remédio e que também não dá para rotular como algo que é ruim, né? Porque serve de tratamento também. Quantas meninas, né, que não iniciaram sua vida sexual e fazem uso de anticoncepcional como tratamento para determinado tipo de doença ou problema, né? Isso. Quando isso fica muito exposto assim na internet, nas redes sociais, eu tenho um pouco de medo de qual vai ser a reação das pessoas. Às vezes o risco de você parar de fazer o tratamento é maior, né? Conta um pouquinho pra gente, então, de tudo que envolve o anticoncepcional, de combinações perigosas, por exemplo, quem toma a pílula e fuma, por exemplo. O anticoncepcional, ele é um remédio e todo remédio tem um efeito colateral. Só que esse efeito colateral, ele é estudado, ele é analisado. E não é apenas um caso e por isso que teve a trombose, ou que teve a embolia, que essa paciente vai deixar de utilizar esse anticoncepcional. É lógico que a gente tem que ter critérios para indicar um remédio para qualquer paciente. Como eu falei anteriormente, o anticoncepcional não pode ser aquele que a amiga usa. Cada paciente
tem um tipo, ou seja, um tipo hormonal, tem um biofísico diferente. Além disso, como você levantou, a questão do tabagismo. O tabagismo e qualquer tipo de hormônio não combinam. Por quê? Porque potencializa o risco de ter uma trombose ou uma embolia pulmonar. O problema é que o que vamos fazer com aquela paciente adolescente que iniciou a vida sexual ativa e que não quer ter uma gravidez indesejada? Nós só temos o anticoncepcional, né? Então, o que o ginecologista pode fazer? Fazer um rastreio, investigar através de um exame de sangue qual o melhor hormônio que essa paciente vai ser beneficiada. Eu não preciso, pelo biofísico, dar uma alta taxa de hormônio. Não, eu posso saber o tanto que é o hormônio que ela tem e dar um hormônio mais adequado para essa paciente. Além disso, a história familiar dessa paciente, se tem realmente os casos de câncer na família, se tem os casos de trombose ou de tromboembolismo pulmonar, que é um trombo que dá no pulmão. Então, isso também é um fator de risco muito grande. E outra coisa é o estilo dessa paciente, porque não adianta eu dar uma pílula anticoncepcional, às vezes uma mais moderna para essa paciente, e que ela é esquecida, ela vai esquecer, vai falar com a mãe que está utilizando, no mês seguinte essa paciente se encontra grávida. Então, por isso que existem vários métodos contraceptivos e dentro da área da pílula, ou seja, dos hormônios, nós temos a injeção, temos um anel vaginal, temos o adesivo, temos a pílula e que cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem seu efeito colateral, mas, ou seja, a gente consegue minimizar os efeitos mais drásticos de que qualquer remédio possa ter. Perfeito. Existe o risco da trombose, porque todo medicamento oferece um risco. E efeitos colaterais também. E o médico é quem vai pesar tudo isso e dizer se a gente qual o melhor método e qual, porque tem vários, né? Agora, a gente sabe que esses que você falou, a maioria das pílulas é de hormônio combinado, então tem mais de um tipo de hormônio. O adesivo também, o anel vaginal. E tem um tipo alguns tipos de anticoncepcionais que eles têm só um. Que não é, então, combinado. Para quem seria melhor, então? Dá para falar isso? Quem já teve trombose pode ou não utilizar esse método? Então, o Mirena, que é um dispositivo que você coloca dentro do útero, então ele se assemelha ao DIU, que normalmente as pacientes conhecem, só que em vez de ter cobre, ele tem o hormônio dentro dele. Então, a liberação dele é mais gradual. Você coloca, normalmente fica sem menstruar durante 5 anos. E nesses casos, o Mirena, que é esse dispositivo com hormônio dentro do útero, ele tem menor incidência de trombose. Então, naquelas pacientes ainda pode ser um caso a se pensar de utilizar esse tipo de dispositivo. Tá. Tem várias perguntas sobre esse. O pessoal fala de Mirena, é isso? Isso, é porque todos eles, o DIU chama dispositivo intrauterino, que ele pode ser de cobre, que é literalmente cobre que tem nele, e outra parte hormonal, que nada mais é do que um hormônio que é liberado, que a gente chama de liberação lenta, gradativa, durante os próximos 5 anos. Vamos imaginar então que é uma mulher que a gente nunca sabe quando é que se vai terminar a fase da menstruação, né? Então ela acredita, de repente, que está finalizando já. E logo mais está na menopausa, por exemplo. Pode utilizar, porque às vezes é muito desconfortável para a mulher, né? Dor de cabeça, mal-estar. Pode utilizar? Então, como eu falei, cada caso tem que ser individualizado. Mas, por exemplo, naquelas pacientes que está acontecendo uma hemorragia uterina, ou seja, ela está próxima a entrar na menopausa e gerou uma hemorragia muito intensa, é um caso a se pensar, utilizar esse dispositivo, porque em breve ela vai entrar na menopausa, ela vai parar de menstruar, mas assim evitamos uma retirada de um útero precoce para essa paciente. Então é algo, ou por uma indicação, às vezes médica, então se é uma pessoa que tem hemorragia, mas se a pessoa não tem, mas ela de repente não gostaria de menstruar mais.
Pode ser Eu não indico. Não? Eu não indico. Tá. Eu não indico pela questão hormonal. Tá. Eu acho que todo hormônio, dependendo do caso, ou seja, cada caso é um caso, mas ele causa algum efeito colateral. Existem outros remédios à base de planta que são fitoterápicos que a gente consegue minimizar esses efeitos dessa paciente sem antes utilizar o Mirena ou o dispositivo hormonal. Agora, aquela paciente que não conseguiu administrar bem aquela situação, aí a gente usa a mão dele sim. Perfeito. Aproveitar, então, já que a gente perguntou sobre o DIU, né? Também tem efeito colateral. Tem. Então, de repente, você coloca achando que os problemas vão se resolver e aí tem chance de acontecer o quê? Então, depende muito do tipo. Vamos colocar o mais comum, que é o DIU de cobre. O DIU de cobre, ele pode sair do lugar. Quando ele sai do lugar, gera uma cólica e ele, se saindo do lugar, pode gerar uma gravidez não desejada. Porque ele é de barreira, né? Não, na verdade, o de cobre ele gera uma resposta inflamatória dentro do útero que evite com que o bebê realmente seja fecundado. O problema é que se ele sai do lugar, ele tem que ficar no fundo do útero. Se ele sai do lugar, vai sentir dor e às vezes a paciente na correria, eu tenho cólica, minhas cólicas normais, e na hora que vai ver, o DIU está fora do lugar e a paciente está grávida. Então isso é um efeito do DIU de cobre. Escape. Muito. Escape dá mais no outro, no Mirena. O DIU de cobre dá muito sangramento intenso durante a menstruação. Então, normalmente a paciente tem 3, 4 dias de fluxo menstrual. Com o DIU de cobre, ela vai ter de 5 a 7 dias de sangramento. Então, isso também algumas pacientes reclamam. E um pouco de corrimento a mais. Então, é um dispositivo que está dentro do útero, que tem um fio que fica do lado de fora. Então, que algumas pacientes têm uma umidade na vagina muito maior do que as outras. Já o Mirena, que tem o escape. Porque o Mirena, ele foi proposto para suspender a menstruação nos próximos 5 anos. Só que às vezes não consegue. Então, tem muitas pacientes que chegam no consultório que falam, eu tô com a Mirena, já tem 6 meses e ainda menstruo normalmente. É só uma fase de adaptação. O outro problema do hormônio é a questão do desejo sexual. Por mais que a liberação do hormônio seja menor e seja gradual, há um fator hormonal no seu organismo. Então, o desejo sexual, que é a libido, a vontade de ter relação sexual, para aquelas pacientes que utilizam qualquer tipo de hormônio, fica um pouco afetada, porque justamente devido a este hormônio. Perfeito, perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, doutora, eu tenho recebido muitas mensagens sobre a menopausa. Isso aí. Queria que você falasse, dá só uma pinceladinha, só para me posicionar lá, porque eu sei que é um tema que tem bastante coisa para a gente falar e eu tenho já muitas perguntas aqui para fazer. Mas é um momento, então, que muda, os hormônios da mulher mudam, o humor às vezes muda também e tem um aspecto psicológico envolvido também nessa questão, né? Queria que você explicasse pra gente, só dar uma pinceladinha, como é que a mulher pode se preparar para esse momento que a gente sabe ele vai chegar, vai acontecer, né? Queria que você contasse então um pouquinho pra gente. Como sugestão que eu coloco é realmente a atividade física. Então, se a paciente se preparar adequadamente através de uma atividade física adequada, atividade física não é só de segunda, quarta e sexta, são atividades diárias. Essa paciente terá uma diminuição do peso, com certeza vai ter uma resposta cardíaca maior e vai se beneficiar no futuro com a menopausa, onde que os hormônios não ficarão tão intensos assim. Perfeito. Já já a gente explora mais esse momento. Tem perguntas sobre climatério também, reposição hormonal, que eu falei que chegariam perguntas, já chegaram. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre saúde da mulher. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Eliégina Palmieres. Ela é ginecologista e mastologista. Acho legal quando a gente consegue unir as especialidades, porque buscar alguém que é só mastologista, de repente já dá um friozinho na barriga e você vai encontrar alguma coisa, né? Vamos retomar então, doutora.
tô adorando o bate-papo, porque são momentos que a gente passa e a gente vai chegar lá. Por exemplo, a menopausa, né? Perguntei se dava pra gente se preparar. Eu acho muito importante esse preparo, que mexe com o psicológico, né? A gente sabe que, então, um casal que regule mais ou menos a idade, o homem está muito bem ainda e a mulher já está na menopausa, né? Então a mulher tem uma queda hormonal muito antes, o homem só vai perceber isso um pouquinho mais lá na frente, né? Então às vezes até mesmo o casal fica um pouco desbalanceado, precisa equilibrar isso, né? Para que esse relacionamento fique saudável por muito tempo e que essa mulher não fique depressiva, chateada, né? Às vezes é a época que os filhos estão se casando, de repente tem a síndrome do ninho vazio, que a gente também já falou aqui, tá super relacionado, né? Agora, chegou uma pergunta aqui do que é o climatério. A gente quer entender esses termos todos. Então vamos lá então. O que diferencia climatério da menopausa? O climatério é um estado que a paciente ela vive antes do final da produção do ovário pelo hormônio. A menopausa não, é quando o ovário fala, cansei, não vou produzir mais hormônio, estou paralisado e assim vai ser. Então, eu falo até brinco com as minhas pacientes, o que incomoda mais, eu acho que é o climatério. Porque a menopausa, a paciente já está um pouco mais avançada, ela já sofreu tanto com o climatério. Então, ela fala, mas é isso que é a menopausa agora está ótimo. Agora, o climatério não. O climatério, ele vai de 45 anos até os seus 55 anos, varia de paciente a paciente. E qual que é a principal queixa do climatério? No consultório que eu vejo é a diminuição do desejo sexual. Essa é a principal queixa. Então, que a paciente fala, doutora, meu marido, ele está ativo, ele acha que eu tenho que estar ativa também, e eu estou cansada, eu não quero ter relação sexual, dá vontade de fechar a porta e falar, quero ir embora. Então, essa é a principal queixa. A outra principal queixa é o ressecamento, tanto ressecamento de pele, a pele fica muito seca, quanto ressecamento vaginal também, a vagina fica muito seca. Uma outra queixa é a obesidade. A paciente chega no consultório e fala, doutora, antes eu fazia uma dieta por uma semana para usar um vestido para um casamento e emagrecia. Agora eu posso ficar 15 dias de inanição sem comer e eu engordo. Por quê? Porque o metabolismo é mais devagar. E o metabolismo sendo mais devagar, essa paciente ela tem uma tendência a engordar muito mais fácil. E as outras queixas são as ondas de calor, né? Que fala assim, olha, eu tenho que andar com paninho, né? Secando, porque o suor, tanto na face quanto no pescoço, ele é muito mais intenso. Então eu falo que são sintomas do climatério que antecede realmente a fase final, que é a menopausa. Como que essa paciente vai melhorar esses sintomas? Como eu falei no outro bloco, é a atividade física. Toda paciente que ela tem uma atividade física diária, ou seja, que ela tem um aporte calórico mínimo, ela não come muito, ela come o bastante, o adequado para a idade dela, que faz uma atividade física adequada, que a parte cardíaca dela está adequada. Essa paciente, ela consegue minimizar os efeitos do climatério. Além disso, essa paciente, ela tem que se apegar a alguma coisa, né? Por quê? Porque normalmente essa paciente, ela tá ou desempregada, ou ela já pegou aposentadoria, tem a síndrome do ninho vazio, como você mesmo disse. Então, ela fica em casa, né? E que arruma as tarefas de casa que ninguém valoriza, infelizmente. É um serviço que não acaba nunca. Pois é, e que eu falo que a paciente que é doméstica, dali ela é empresária, porque ela tem que lidar com tudo, né? Com o dinheiro do marido, com as compras do mês, com a atividade de casa. Só que aquela é um trabalho que infelizmente ele não é valorizado. Então isso já deixa a paciente um pouco frustrada. Então essa paciente que já está com essa deficiência hormonal, que já está com a dificuldade de emagrecer, que está com a baixa de autoestima, ou seja, ela olha no espelho e se acha a pessoa mais feia do mundo, mais gorda do mundo. Como que ela vai melhorar essa situação? O que eu falo? Atividade física e
conseguir achar uma válvula de escape. O que é a válvula de escape? Hoje em dia a gente tem várias maneiras de conseguir driblar isso, através de ONG, em atividades sociais, ou através de ajudar, por exemplo, um vizinho, um orfanato, ou até mesmo, por exemplo, hoje existe o que a gente chama de empregos indiretos na internet. Olha, eu sei fazer um artesanato. Já que eu estou com esse tempo ocioso dentro de casa, então por que não eu fazer alguma coisa e divulgar isso na internet, né? Ou às vezes entender esse tempo, né? Porque se fizer o trabalho em casa, não acaba nunca mesmo. Então, administrar esse tempo de maneira boa, para que tenha esse tempo para você fazer uma coisa que vai relaxar. Exatamente. Porque se ficar dentro de casa, a pessoa surta, não tem jeito. Surta mesmo. Principalmente a cozinha, né? Ai, surta. Sempre tem louça, não importa que você acabou de limpar tudo, né? Então você tem um copinho sujo. Surge um copo, de repente, eu falo que brota. A gente não sabe de onde vem, mas ele tá lá. Entender também, a gente vai amadurecendo, eu entendo que a mulher vá conseguindo com o tempo amadurecer isso e enxergar realmente que é uma coisa que não tem fim. O serviço de casa não tem fim, né? Entender esse tempo e fazer uma atividade, isso já ajuda. Então, você falou do metabolismo, que com a menopausa já fica mais devagar. Aí a mulher engorda, ela fica o quê? Chateada, né? Ninguém gosta de engordar. Dar essa espairecida, isso faz com que o nosso corpo fique a nosso favor de novo? Com certeza, né? Porque assim, até mesmo a atividade física libera hormônios, que são as endorfinas, que são hormônios do bem-estar, do prazer, da qualidade de vida, né? Por isso que aquela pessoa que ela pratica atividade física diária, vamos colocar assim, um esportista, ele acaba sendo até chato numa roda social, porque vai para um hotel e fala, mas eu preciso caminhar, eu preciso carregar algum peso, eu preciso fazer alguma coisa. Aí as pessoas que não fazem atividade física falam assim, tá querendo aparecer, né? Porque em plenas férias tá querendo correr na esteira, mas não é. Ele chegou num patamar que o organismo dele produz essa endorfina e quando ele para, ele fala, cadê? Né? Onde que está esse hormônio do meu bem-estar? E atividade física para essa paciente, a questão do metabolismo é fundamental. Por quê? Porque se antes ela comia um pedaço de bolo com metabolismo, como ela é mais velha, é como se ela tivesse comido o bolo inteiro. Então ela vai engordar. E por não engordar, tem que aumentar a atividade física. Achei ótimo. Você falou do metabolismo e eu recebo várias perguntas sobre reposição hormonal. Não é todo mundo que pode repor esses hormônios. Não. Quem não pode, depois a gente fala de quem pode, como é que funciona e quais são os jeitos de fazer isso. Quem não pode repor o hormônio. Dá para você utilizar a atividade física, então extrapolar, porque com o remédio, muitas vezes você fica mais acomodado, né? Então o remédio faz ali o trabalho dele e muitas vezes o paciente nem atividade física faz, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. O remédio ele não é milagroso, né? A função do remédio é te dar uma qualidade de vida um pouco melhor, mas a qualidade de vida em termos de sudorese, de calores. Então é isso que atua o remédio. Em questão do metabolismo, a reposição hormonal ela não acelera o seu metabolismo. Então, que é alguma coisa que é uma informação errônea que a paciente acha que, eu vou fazer reposição hormonal e com essa reposição hormonal eu vou emagrecer. Não, isso não existe. Não é assim, então o pessoal fala isso, né? Não, isso infelizmente é uma lenda, não existe. Não, é verdade. É preciso o esforço, a atividade física mesmo, para que você consiga reverter essa situação do ganho de peso. Isso. Quando é que você pode começar a repor hormônio? Depende. Normalmente, quando a paciente tem alguma queixa muito intensa ou quando, como eu falei anteriormente, há um sangramento vaginal muito intenso. Então, mesmo no finalzinho? Acontece. Algumas pacientes, quando o ovário está deixando de funcionar, ele entende que às vezes ele pode funcionar demais e tem dia que é funcionar de menos. E essas oscilações hormonais que geram a hemorragia, que a gente chama de hemorragia uterina disfuncional, ou seja, que o útero ele começa a sangrar sem ter uma causa específica que você consiga medir, que é uma causa hormonal. Então, para essas pacientes, para evitar uma histerectomia, que é a retirada do útero, a gente pode utilizar a terapia de reposição hormonal para esse tipo de paciente. Agora, você me pergunta
perguntou quais são as pacientes que estão contraindicadas. Paciente com histórico de câncer. Então, a paciente que teve câncer de mama é totalmente contraindicado a reposição hormonal. Uma vez que a maioria dos cânceres de mama são originados de hormônio. Então, é meio contraditório ela tomar uma reposição hormonal, sendo que ela teve um câncer baseado no hormônio. Pacientes com história de trombose. Então, pacientes que teve trombose ou de membros superiores, que é braços, ou membros inferiores, que é perna, ou tromboembolismo pulmonar, que é um trombo no pulmão, também são contraindicados. E tem as contraindicações relativas, por exemplo, a paciente com história de varizes, mas não são aqueles vasinhos, são varizes intensas, varizes que há necessidade de vários interventos cirúrgicos. Essa paciente também não é uma candidata. Perfeito. Vamos preparar para dar um outro recadinho enquanto eu chego até lá? Doutora, a reposição hormonal hoje, ela pode ser feita por comprimido, tem um dispositivo subcutâneo. Eu queria que você explicasse, só dar uma passadinha, rapidamente enquanto eu me posiciono, depois a gente continua, que esse assunto é delicioso. É gostoso sim. A reposição hormonal hoje tem vários mecanismos de absorver esse hormônio. Então, um dos mais utilizados e menos agressivos são gel, que são uns PUP, que você coloca um gel na pele, como se fosse um creme realmente para hidratante, e que ele utiliza através da absorção deste hormônio via pele, e que aí minimiza os efeitos colaterais desse climatério ou da menopausa. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre saúde da mulher. Quem tira as nossas dúvidas é a médica ginecologista e mastologista, a doutora Eliégina Palmieres. Doutora, a reposição hormonal ela é uma ferramenta, mas tem outras, né? A própria atividade física, para driblar quem não pode, de repente. Você falou do câncer de mama para contraindicar o uso dos hormônios para repor esses que o corpo já não produz mais em quantidade como antes. O que mais a gente pode pensar, então, em qualidade de vida depois da menopausa? Existem também os fitoterápicos, né, que são os remédios à base de plantas, que são plantas medicinais, e que dependendo da queixa da paciente, você consegue administrar muito bem esses sintomas. Então, por exemplo, a paciente com queixa de insônia, hoje tem remédios fitoterápicos para insônia. Com queixa de diminuição do desejo sexual, tem remédios fitoterápicos para isso. As próprias ondas de dor, que é tão temida pelas pacientes. Então, com a fitoterapia, você consegue também driblar essa situação. Não. Tudo à base de planta é mais tranquilo, né? Tem resultado, né? Tem. É lógico que, como eu converso com as pacientes, o resultado ele não é imediato, né? Porque o fitoterápico ele demora um pouco mais para ser metabolizado. De pensar naquele calorão que chama fogacho, né? Na secura das mucosas, às vezes um formigamento, um desconforto que a mulher tem, insônia, muita mulher relata insônia. É bom ter esse tipo de reação, então, assim que eles começam são nada confortáveis, né? A mulher já corre e pede ajuda, passa por isso, o corpo acostuma ou realmente depois melhora um pouco? Não, depende. Acostumar, o corpo sempre acostuma, né? O problema é que existem ondas, que a gente chama de ondas de calor, muito mais intensas em algumas pacientes do que outras. Normalmente está associada a um estado emocional muito debilitado. Então, aquelas pacientes que são deprimidas ou que têm um transtorno de ansiedade muito grande, normalmente esses sintomas, esses fogachos, eles são muito mais intensos. Então, assim, o que sirva de orientação. Que essas pacientes que estão sofrendo em casa, elas não precisam sofrer em casa. Basta procurar um especialista, que é um ginecologista, ou até mesmo um mastologista, com indicação do ginecologista, se vai poder utilizar ou não alguma reposição hormonal. Mas ela queixa. Então, qual que é o principal efeito para ela da menopausa? Porque como são vários fatores, então às vezes não é o calor, às vezes é insônia. E a insônia você consegue com um simples remédio administrar isso.
O que eu falo é que o problema é que com a reposição hormonal é um fácil que às vezes pode sair caro, porque apenas com um remédio essa paciente diminui todos esses efeitos colaterais, esses efeitos maléficos, vamos colocar assim, da menopausa, mas que pode advir os efeitos colaterais do remédio. Agora, quando ela tem várias coisinhas, às vezes ela precisa de fazer mais atividades. Então, ou seja, ela tem que procurar uma autoajuda, alguma coisa para canalizar aquela energia dela, ela tem que fazer atividade física, às vezes só um remédio fitoterápico não tem jeito, às vezes tem que utilizar 2 remédios fitoterápicos para conseguir minimizar aquela situação. Então, às vezes a paciente deixa um pouco de seguir aquele tratamento e às vezes ela diz, eu prefiro o hormônio que é mais prático, que é mais rápido, só que aí, infelizmente, para algumas pacientes advém os efeitos colaterais, como o temido câncer. Né? E segue tendo as consequências. De repente, o repondo hormônio tem mais chance de ter trombose. Tem, com certeza. Perfeito. A Dirce Godoy Rossi diz que depois que entrou na menopausa, doutora, ela sente a pele dela queimar. Em qualquer tipo de luz, tanto solar como de lâmpada. Ela tem que viver toda coberta de roupas. Já consultou vários especialistas, fez vários exames, não descobriram nada que pode ser. O que ela sabe que ela tem, que já está diagnosticada, é artrite reumatoide e psoríase. Já fez 2 cirurgias da coluna, de hérnia de disco. E essa queimação, dizem que não é de nada disso. Quer saber de você, doutora? O que é que pode ser? Te inspira que cuidados isso? Boa tarde, Diz. Na verdade, assim, você já tem uma doença, que é uma doença de base, que é uma doença imunológica, que é a artrite reumatoide e a psoríase. Infelizmente, a psoríase é uma doença que é cutânea. Então, é lógico que na menopausa, esses sintomas se agravam muito mais. Até mesmo que a pele de uma paciente psoriática é uma pele mais ressecada. Então, ela tem que hidratar essa pele muito mais frequente do que uma outra paciente que não tem essa psoríase. Além disso, associado ao próprio diminuição do hormônio, essa pele vai estar duplamente ressecada. Então, possivelmente, tem que hidratar essa pele maior, tem que deixar essa pele mais hidratada, mais úmida, a fim de minimizar esses sintomas. A Aparecida Carvalho diz que entrou na menopausa faz 1 ano. Ela tem muito calor, fica desesperada na hora que vem o calor. Pergunta se tem remédio, se com o tempo isso passa. Ela diz que está tomando um remédio aqui. Isoflavona. Isso. Pergunta se ela pode continuar tomando. Enfim, a gente sabe que é uma orientação, não é uma consulta. A doutora não está te vendo, te avaliando, né? Não sabe a tua história. É muito difícil fazer isso à distância. Mas eu queria aproveitar e perguntar sobre esse calor que ela fica desesperada. Infelizmente, esses fogachos, essas ondas de calor, para algumas pacientes realmente são limitantes da qualidade de vida e até limitantes profissionalmente. Para esse tipo de paciente, o que eu recomendo realmente é procurar o especialista, igual ela faz uso da isoflavona. A isoflavona, ela tem alto poder calórico. Então, para algumas pacientes que o metabolismo já está mais debilitado, às vezes a isoflavona, ela tem uma retenção maior de líquido, que vai gerar um aumento de peso na balança. Então, tudo tem que ser individualizado, mas eu bato na tecla. Se essa paciente fizer uma atividade física diária, o metabolismo vai ficar mais acelerado, a qualidade de vida vai ser bem melhor e, com certeza, essas ondas de calor, como o próprio nome indica, são ondas, vai e volta, vão ficar menos intensas. Perfeito. A Graça Coutinho tem 65 anos, diz que não pode fazer reposição hormonal porque ela tem nódulos no seio. Mas quer saber de você se tem algum problema em não fazer a reposição. Ela não conta se ela sofre com os calores, o ressecamento, ela não fala nada disso, pergunta se tem problema não fazer. Pelo contrário, eu acho que você está assim, no caminho exato, está perfeito. Eu acho que quanto menos remédio nós utilizarmos, é sempre bem-vindo para o organismo. Uma vez que você não sente os calores ou não sente os sintomas da menopausa, não tem o porquê de utilizar um remédio para uma coisa preventiva, sendo que ele dá muito efeito colateral. Então, não justifica, tá de parabéns. Perfeito. Tem várias perguntas chegando aqui, muitas da do Fernando. É a Marília que pergunta aqui. Diz que tem ovário policístico.
fazendo o tratamento, ela fica sem ovário policístico? Trata o ovário, então? O ovário policístico é uma disfunção ovariana que o ovário ele não produz alguns hormônios adequadamente e que no ultrassom geram bolinhas de água, por isso que chama ovário policisto, ou seja, que são várias bolinhas de água dentro do ovário. O tratamento padrão realmente é a pílula anticoncepcional, a fim de mostrar para o ovário como que produz os hormônios, ou seja, secando esses cistos. A grande maioria dessas pacientes, após a utilização do anticoncepcional, os cistos desaparecem e ela tem uma vida normal como qualquer outra paciente, ou seja, o fluxo menstrual fica regular e está apta a engravidar como qualquer outra paciente. A Benilza Ferreira levanta a pergunta aqui sobre endometriose. Acho que é uma boa oportunidade de você explicar pra gente endometriose, e ela fala aqui sobre se não tratar, se a pessoa pode morrer desse mal. Levar um óbito é mais difícil, mas a endometriose é uma doença. E o que é a endometriose? A endometriose é a mulher, quando ela menstrua, normalmente o sangue flui do útero para a vagina. Em algumas pacientes, esse sangue ele é retrógrado, ou seja, ele vai para dentro do útero, passa nas trompas, vai para o ovário e cai dentro da cavidade abdominal. Por isso que o principal sintoma da endometriose são as cólicas menstruais, ou seja, a paciente ela sente muita dor durante a menstruação. E qual que é o problema maior da endometriose? É a infertilidade. Porque uma vez que esse sangue ele reflui, ele pode obstruir as trompas. E às vezes essa paciente que tem uma cólica menstrual, que todo mundo fala, é normal, essa cólica não tem problema nenhum. Na hora que vai procurar um especialista, um ginecologista, e vai avaliar, fala, olha, não, realmente, você está com a trompa toda obstruída. E provavelmente a principal causa pode ser a endometriose. Então, esse é um fator importante da gente tentar diagnosticar precocemente essas cólicas menstruais que é tidas como normal e que às vezes, infelizmente, não são. Perfeito. É uma coisa meio que passa de geração para geração, isso de que sentir dor é normal. É normal. Não. E não é. Não precisa passar por essa situação, né? Tem gente que precisa se ausentar de trabalho uma semana por mês. Você imagina o prejuízo disso, né? Para a própria pessoa, porque ninguém gosta de ficar em casa passando mal, né? Com certeza. Tem uma telespectadora, ela diz assim, a Maria José Honório de Abreu. Depois que entrei na menopausa, só vivo com depressão, ela conta aqui. Isso é normal? Minha vida não é mais a mesma. Me oriente, por favor. Maria José, vamos tentar aqui te ajudar de alguma forma. Eu falei sobre se preparar para esse momento e falei que isso mexe realmente muito com a parte psicológica da mulher. Às vezes precisa fazer terapia também para entender. É um novo momento, né? A questão assim, a parte hormonal influencia em tudo, não tem jeito. Tanto da adolescente quanto no final da mulher mais adulta. Só que infelizmente a fase que essa mulher vive é uma fase que nada contribui para facilitar a vida dela. Como eu falei anteriormente, às vezes ela está em casa sozinha, às vezes ela já é um pouco deprimida, às vezes a paciente ela não é valorizada pelo companheiro, às vezes a paciente, pela questão hormonal ou até mesmo pelo próprio sedentarismo, ela cai naquela bola de neve, vou comer e estou engordando, vou comer e estou engordando, e isso acarreta uma depressão maior, que às vezes a paciente já tinha bem sutil antes, quando ela menstruava. Então, não é que a menopausa está enfadada, a paciente está deprimida, mas que ela potencializa, que ela está associada, porque a paciente vive num momento realmente mais crítico da vida dela. Agora, as terapias, tanto com o psiquiatra, através da medicação, quanto através do psicólogo, de uma conversa, ou até mesmo de um ato social, como eu falei anteriormente. A paciente ela tem que canalizar essa energia negativa dela e transformar aquilo em algo de bom, porque senão realmente a tendência é só depressão. Perfeito. O que é menopausa precoce? O que é considerado? Então, esse precoce é o quê? Em que idade, mais ou menos? Dá para
classificar assim? Hoje em dia a gente não consegue classificar tanto a idade, mas vamos colocar antes dos 35 anos. Então, pode acontecer. Então, tem pacientes com 30, 32 anos que o ovário ele para de funcionar. E às vezes é uma mulher que não tem filhos. Que não tem filhos. E não que isso gere um incentivo maior para a paciente que está nos assistindo agora de engravidar, nada disso. Mas que sirva de alerta, que aquela paciente que planejou, né? Porque às vezes a gente planeja. Olha, não, eu quero casar, eu quero engravidar, mas primeiro eu quero constituir uma casa própria, o carro próprio, o emprego. Então, às vezes ela coloca tanto obstáculos na vida para gerar a parte de maternidade dela, que às vezes ela esquece que o corpo dela não é só dela, né? Então, que às vezes o ovário, ele vai parar de funcionar. Por isso que é importante essa paciente, ela está sendo acompanhada anualmente por um ginecologista. Porque no simples exame laboratorial, o ginecologista ele consegue ver isso, se os hormônios, que são os hormônios ovarianos, que é o FSH, o LH, o estradiol, a progesterona, como estão esses hormônios que medem indiretamente a função do ovário e conseguir orientar essa paciente melhor. Por isso que a gente tem que realmente fazer os exames periódicos, até para saber e colocar isso em debate também, em discussão ali no consultório do ginecologista, né? Porque de repente você vai, com o exame você já consegue saber que sua reserva está muito baixa, você vai precisar se mexer com relação a isso. Não necessariamente engravidar, mas de repente congelar esse material, né? Ou o óvulo, ou o próprio embrião, né? Enfim. Agora, a gente sempre fala sobre problemas cardíacos, que a mulher está sempre mais protegida, hoje muito menos por causa do estresse, correria, né? Mas a gente sempre fala, tem cardiologista que fala que protege ainda, tem cardiologista que fala que hoje está 50-50, bem equiparado, mas os hormônios têm essa função de proteger também o coração, doutora? Na verdade, hoje em dia, tudo na medicina evolui, né? Não tem jeito. Então, assim, nem sempre uma verdade que foi dita no passado, ela se mantém essa verdade. Hoje em dia, eu sou da teoria que os hormônios é 50-50. Então, é o caso individualizado. Tem pacientes que se beneficiam, tem outras que não. Infelizmente, a sobrecarga cardíaca é muito maior e vai acarretar o inverso. É uma elevação da pressão arterial e essa elevação da pressão arterial pode ocasionar um infarto, um acidente vascular cerebral. Então, que são casos que têm que ser individualizados. Mas não conseguimos rotular mais igual antigamente a gente rotulava. Que o hormônio, ele era bonzinho para o coração. Hoje a gente não consegue falar isso mais não. Perfeito. A Rose Santos Nunes, que gosta bastante do programa, ela quer saber o seguinte: sentir muitas dores. Então, ela descreve como se fossem beliscadas nos seios, uns 10 dias antes da menstruação. Pergunta se isso é normal, ela tem 26 anos, ela sente isso sempre, gostaria que você tirasse essa dúvida dela. Rose, a maioria das pacientes que tem esses sintomas que a gente chama de mastalgia, o que quer dizer isso? São dores nas mamas, que pode ser umas fincadas, pode ser uma agulhada, pode ser uma dor realmente, como se fosse uma sensação de peso nas mamas, que antecede o período menstrual ou até mesmo durante a menstruação, é normal. São dores que não estão associadas a nenhum tipo de doença. É lógico, como eu falei anteriormente, o controle anual, o ginecologista irá pedir um ultrassom de mama, já que você tem 26 anos, que vai descartar qualquer patologia na mama, ou seja, nódulos, se tem alguns cistos, que são bolinhas de água na mama, que também acarretam em certas alterações na mama, como as dores. Tá. Nosso tempo está acabando, só para a gente finalizar. De repente, a pessoa que está nos assistindo, o médico dela, ela é jovem, menos de 30 anos, o médico pediu uma mamografia. Dá para enxergar alguma coisa? De repente ele quer guardar uma informação, ter uma mamografia dessa mama mais jovem, mesmo ela sendo mais densa e a visibilidade é muito pouca. Pode haver um porquê disso? Pode, com certeza. Principalmente nas pacientes jovens que vão ser submetidas a uma cirurgia plástica. Então, ou seja, vão colocar prótese aditiva, que a gente coloca, que são próteses de aumento. Então, às vezes é necessária a utilização de mamografia mesmo em pacientes mais jovens. E como eu falei anteriormente, dependendo da história familiar dessa paciente,
Se essa é uma história familiar muito positiva, vale a pena fazer a mamografia precocemente. Mas é lógico que, de posse do resultado, se a imagem foi uma imagem desfavorável devido à quantidade de glândula que essa paciente possui, podemos utilizar a ressonância nuclear magnética, que aí vai fechar qualquer problema que essa paciente tenha na mama. Perfeito. Nosso tempo acabou, vou deixar os contatos da doutora. O telefone é 0 operadora 11 3862 4419. 3862 4419, 0 operadora 11. No Facebook você encontra doutora, abreviado DRA, Eliégina Palmieres. E no Instagram, @Eliégina, você encontra a doutora por lá também. Adorei te receber. Eu que gostei. Espero que você volte outras vezes, porque falar de saúde da mulher é maravilhoso. É uma delícia, né? Muito evolui, né? Vai falando. E a mulher que toma conta da família, eu sempre dou esse alerta. Homens que estejam assistindo, que assistiram a todo esse programa, então deem um recado, deem um alerta, incentivem suas esposas a buscar o especialista sempre, né? Porque a mulher é tão responsável pela saúde da família, o homem também podia dar essa forcinha, né? Não, isso é uma coisa boa. E não só também o homem dá força, né? O homem também tem que procurar o especialista. Nós estamos agora em novembro, né? Outubro rosa está acabando e está iniciando novembro. Então, que o homem também tem que ficar alerta, não só a mulher. Cuidar da saúde, com sempre. certeza. Obrigada, viu, doutora? Imagina, eu que agradeço. Obrigada a você que escolheu nos assistir na tarde de hoje. Fiquem com Deus. Tchau.